livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, na psicografia de Chico Xavier. A página se intitula A Parábola Relembrada. É o item 29. Depois da parábola do bom samaritano, à noite em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade habitual, falou: um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular, menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso, em seu carro, apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas, a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido sob o pretexto de que a oportunidade lhe não era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida, por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então, faze tu o mesmo. A caridade por substitutos, indiscutivelmente, é honrosa e louvável. Mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. É a mesma palavra, parábola do samaritano, né? Só que aqui não era, era um publicano. Mas então vamos fazer a nossa prece e
Logo após, convidar o nosso irmão Maqui para fazer a explanação. Eu nem sei qual é o tema de hoje, que o Maqui vai falar, mas vamos elevar, por enquanto, o nosso pensamento a Deus e fazermos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Com você, Maqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Que Jesus possa continuar nos abençoando. O tema que nos foi proposto hoje tem como base o Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículo 1 a 27, e que em base maior seria há muitas moradas na casa do meu Pai, uma proposta de uma análise de que há muitas moradas na casa do Pai para viver a imortalidade. É interessante que nós possamos compreender alguns aspectos da escrita do evangelista João. João, o mais jovem dos discípulos de Jesus, tem uma escrita totalmente diferente dos demais escritores bíblicos. Ele não faz parte dos chamados evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, que eles são parecidos, por isso são chamados de sinóticos. Porque os estudiosos afirmam que provavelmente ele tem a origem de uma fonte única, que é chamada de fonte Q. Então, a base dos evangelhos de Mateus e de Lucas seria o evangelho de Marcos, que é o primeiro dos evangelhos. Apesar de estar colocado na Bíblia cristã, Mateus, Lucas, Marcos e João, o primeiro evangelho foi o de Marcos. Tá? E para que a gente também possa entender o porquê que ele disse isso, porquê que Jesus faz essa colocação, é preciso entender em que contexto ele falou isso, né? Jesus, será que do nada falou assim, há muitas moradas na casa do meu pai? Foi por acaso, né? Não tinha um determinado sentido? Tinha um sentido, sim. Tinha um momento, e é esse momento que nós vamos conhecer aqui. Eu costumo falar de cabeça, mas eu não estou muito bem de cabeça hoje. Então, me permitam ler para vocês. Nada melhor do que a gente utilizar a Bíblia de Jerusalém, que é a melhor tradução que nós temos aqui. E disse Jesus, cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for, e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé lhe disse então, Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai.
Desde agora o conheceis e o vistes. E Felipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Felipe? Quem me vê, vê ao Pai também. Então, como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, crê em mim e farás as obras que eu faço e farás até maiores que elas. Porque vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes algo em meu nome, e se pedires algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, observai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós, ainda um pouco, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis nesse dia. Compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa, é que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e o me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, o Tadeu, lhe disse: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas que essas coisas vos disse, estando entre vós, mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Tudo o que vos disse. Deixo-vos a paz. Minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Muito bem. É confuso se nós não destrincharmos aqui a palavra de João, porque para alguns estudiosos, João é uma literatura muito mística, muito cheia de anjos, de enigmas. E é compreensível, porque esse evangelho aqui de João, ele é escrito durante o auge da perseguição aos cristãos. Né? Então, ele vai usar toda aquela... que é um artifício muito comum na estruturação bíblica, o uso de figuras de linguagem que parecem dizer uma coisa, mas na realidade está querendo dizer outra. Isto foi dito num dos momentos cruciais da vida ministerial de Jesus, que foi na chamada Última Ceia, ou para alguns, Santa Ceia, que não era nada de Santa Ceia, não era uma ceia comum, era a festa dos pães ázimos, que é a festa que dá início à Páscoa judaica. Então, provavelmente Jesus não fez nada daquilo que muita gente afirma, que ele dividiu o pão, que disse que era o corpo dele. Né? Alguns estudiosos vão afirmar que provavelmente isso foi uma criação cristã
para diferenciar o culto judaico do culto cristão, para justificar um culto. Eu, particularmente, eu não posso afirmar que seja verdade, que Jesus não tenha partido do pão nem bebido do vinho, né, o que seria muito estranho, porque Jesus, onde você pega sobre Jesus, Jesus não era muito apegado a fórmulas rituais. A prova disso é que naquele momento que os fariseus vão questionar por que os discípulos não lavam as mãos, na realidade não era questão de lavar as mãos, é porque existia todo um ritual de purificação com a água e que os discípulos não cumpriam. Então era isso que eles estavam indo contra, né, a atitude dos discípulos de Jesus. E aí Jesus vai dizer assim, mas o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro, que provém do coração. Então, Jesus não era muito a favor de rituais. Por que queria criar um ritual novo para lembrar dele, se o que interessava realmente era a renovação da palavra, ou seja, era a vivência da Torá, né, que é a Bíblia hebraica, dos ensinamentos, das mitzvahs, dos mandamentos. Jesus queria isso, que as pessoas saíssem do discurso para a prática, né? Então, provavelmente ele não deve ter feito criado esse ritual, mas é o que hoje se aceita na maioria das crenças religiosas cristãs. Mas fica aí para a nossa reflexão, porque o que mais vale em toda a história de Jesus foi o que ele fez, o que ele vivenciou, né? Tudo que ele nos deixou de ensinamento. Então Jesus está lá nesse momento, Judas tinha acabado de sair, Jesus fala isso quando ele chega para Judas e diz, ó, Judas, o que você tem de fazer, vai agora. E Judas sai. Então, nesse trecho, nós encontramos um momento de premonição, ou presciência, e de uma profecia. Nós podemos dividir essa fala de Jesus em 2 pontos. Um desses pontos é que ele já está dizendo o que vai acontecer em pouco tempo com ele, que ele vai ser preso, que ele vai sofrer uma série de violências e irá morrer. Tanto que ele fala, ó, vocês não vão, para onde eu vou, vocês não podem me acompanhar agora. Inclusive, dentro desse texto que Jesus fala, ele já avisa a Pedro, quando você vai analisar mais profundamente, ele vai dizer a Pedro que Pedro vai sofrer um martírio lá na frente. Que todos irão sofrer um martírio. Que todos irão sofrer para poder estar com ele. Certo? Não que o sofrimento que eles passaram é que vão conduzir a eles, mas que é através desses sofrimentos que, na divulgação da Boa Nova, né, nessa nova, nesse novo jeito que ele assumiu, eles vão assumir uma nova personalidade, porque nós temos 2 discípulos. O discípulo antes e depois de Jesus, que aí depois de Jesus ele deixa de ser discípulo e passa a ser apóstolo, certo? Mas são personalidades totalmente diferentes. Aquele que conviveu com Jesus era covarde, não entendia o que Jesus estava falando. Jesus está ali com eles o tempo todo e eles ficam pedindo prova, vendo tudo que Jesus fez e ainda queriam prova. Então, mas quando Jesus morre e aparece entre eles, espiritualmente entre eles, tá? Numa aparição, um tipo de materialização que o Espiritismo já vai chamar de agênere, que é uma materialização que é como se estivesse falando aqui com uma pessoa encarnada. Então, esses homens, depois do fenômeno do Pentecostes, são outros. São homens corajosos, realmente tocados pela mensagem,
e com isso vão à frente e disseminam a palavra de Jesus, e é uma palavra que realmente ela vai encorajar outros homens e mulheres, tá, a desafiar o maior império que a Terra já teve, que foi o Império Romano, e conquistá-lo. No ano mais ou menos 315 da era cristã. Conquista, porque o cristianismo passa a ser aceito no Império Romano, e lá no ano 325, 325, passa a ser a religião oficial do Império Romano. Então, conquistou, né, dominou o Império Romano, a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus está presente em toda a Terra. Né? Os cristãos são a maioria na Terra. Embora estamos longe de compreender e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, a presciência foi o fato dele afirmar o que ia acontecer em pouco tempo, e a premonição e a profecia é quando ele anuncia o Consolador prometido. Não é verdade? Ele vai anunciar que futuramente vai mandar um Consolador que a Terra não estava preparada, mas que estaria com eles para sempre, que iria estar conosco, iria restabelecer todas as coisas. Muito bem. Então, que o Consolador, na nossa crença espírita, é a própria doutrina espírita. Muito bem, mas o nosso foco hoje aqui é a análise do Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, com o subtema, né, de Há Muitas Moradas na Casa do Pai para viver a imortalidade. E aí é aquilo que a própria doutrina espírita vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, acho que é um capítulo 3 ou é o 4, que é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e que ele vai dar duas possibilidades. Uma possibilidade, que são os vários graus evolutivos dos planetas, né? Dos orbes que são criados. Não da estrutura física em si, de um planeta, mas dos espíritos que habitam nele. Tá? Que como a gente sabe, como a gente aprende na doutrina espírita, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração. Tanto que final de semana passado estivemos com o Severino Celestino aqui, falando, né, da transição planetária que nós estamos vivendo, transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais, onde irão habitar todos os espíritos puros. Ou seja, só vai comportar, cada planeta comporta espíritos que sintonizem com aquela faixa vibratória daquele planeta. Certo? Muito bem. Esse é um ponto que a análise kardeciana Kardec faz. O outro ponto, que aí eu acho que é o ponto que vai em cima daquilo que é proposto, é a evolução espiritual de cada um de nós. Enquanto espíritos de terceira ordem, espíritos inferiores, de segunda ordem, espíritos benévolos e espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. Então, dentro dessas categorias que foram criadas para Kardec, como bom professor, era muito didático, gostava de trabalhar as coisas, né, do simples para o complexo, para que a gente pudesse compreender, realmente esta é a demonstração da justiça divina diante de toda a sua criação. Porque
Quando você para analisar, e quem igual a mim, veio de outra orientação religiosa, eu era evangélico, né? Aí você para pensar, Deus fez os anjos. Mas o que os anjos fizeram para merecer ser anjos? E eu, aqui, jogado numa terra cheia de crimes, cheia de coisa ruim, cheia de... Aí, onde é que estaria a justiça nisso? Não é verdade? Por que Deus dá privilégio a uns e outros não? Quando você faz a análise da Bíblia hebraica, que os cristãos chamam de Velho Testamento, você vai ver que Deus destruiu os inimigos e o Senhor dos Exércitos destruiu os inimigos. Tá, destruiu, ok. Morreu, morreu. Eram espíritos? Eram. Foram para onde? Mas eram inimigos, foram para o inferno. Que a Bíblia não tem nem essa palavra. Então, né? A Bíblia original, ela fala em Sheol e Geena, que não tem nada a ver com o inferno cristão. Inferno é uma palavra grega. Tem nada a ver com o que está na Bíblia, né? Judaica. Aí, vai para o inferno? Inclusive as criancinhas, mulheres, idosos que eram assassinados pelos hebreus, porque na sua ignorância, porque não conheciam, não era como hoje que a gente tem aqui a internet, e olha que muitas pessoas, milhões de pessoas não têm acesso à internet, não tinham conhecimento de Yahvé. Então, eram pessoas que foram criadas numa crença. Vem um estrangeiro que estava longe daquela terra há 400 anos, invade sua casa, mata sua família, e você vai para o inferno. Então eles vinham, invadiam, matavam todo mundo, e era com permissão de Deus. Então, entendemos que para justificar a ação daquele povo, é óbvio que eles iam dizer, não, é Deus que está mandando. Mas Deus, a essência absoluta de tudo, jamais iria destruir as suas criaturas. Principalmente que eram ignorantes no conhecimento. Então, o processo evolutivo da humanidade passou por essas coisas, passou por esses momentos terríveis, porque isso não é um privilégio dos hebreus, não eram só eles que eram assassinos terríveis. Os assírios, os babilônicos, os romanos, os macedônios matavam mesmo. Acho que foi há 2 anos, ou foi ano passado, que 7 pessoas morreram na França, vítima de um atentado terrorista. O mundo todo ficou comovido, né? Coisa boa, que o mundo ficou comovido. Antigamente, um povo destruía outro povo, que a gente não vai ter nem notícia. Nem notícia. Então nós saímos de um estado primitivo para ir crescendo enquanto criaturas humanas. Um dos divertimentos, é terrível isso, mas um dos divertimentos da família tradicional brasileira, que tanto falam, que isso só é para disfarçar o preconceito que existe nas pessoas, no século XIX era amarrar gatos em pedaços de pau, a família se reunia no domingo e amarrava vários gatos em pedaços de pau e jogava na fogueira para ver qual era o gato que morria primeiro. Era uma diversão. Hoje a gente teve aquela questão da cadelinha lá que morreu lá no Carrefour, a indignação foi total. Quer dizer, nós estamos nos tornando mais sensíveis. Qual era o padrão do homem brasileiro? Era ele trabalhando e a mulher em casa cuidando dos filhos. Não era assim? Hoje já não é mais assim.
Os dois compreendem que a casa é um dever dos dois. E quando os filhos têm capacidade de discernimento, é de todos que moram na casa. Então, o processo evolutivo do ser humano é um processo lento. E ele se dá de uma forma que a gente vai atingir um grau de evolução em que aí sim nós iremos poder alcançar outros níveis espirituais, né, de evolução. Por exemplo, quem lembra aqui do filme Nosso Lar, a mãe de André Luiz não habitava em Nosso Lar. Vocês lembram disso? Só quando você precisar de mim, é só pensar. É melhor que o WhatsApp, né? Não é melhor que o WhatsApp? Pensou, a mãe, pô, tô aqui, diga. Esse eu acho que é o sonho de consumo de toda mãe, né? É o filho precisar, pensou, ela tá lá. Ai, tu chega, meu filho. Bubu ou mamadeira? Né? É o sonho de consumo. Então, ela vivia num outro nível de espiritualidade mais elevado. Assim como há inúmeros níveis, né, de espaço espiritual, porque isso decorre da evolução de cada um. No livro Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, psicografia do Chico, foi sobre a mãe dele quando chegou no mundo espiritual. Ela disse que tinha uma vontade muito grande de visitar Saturno. E ela conseguiu. Mas é todo mundo que consegue? Não. Por quê? Porque ela tinha uma evolução compatível com os habitantes daquele orbe. Aliás, vale ressaltar que a doutrina espírita é muito atrevida. Atrevida num sentido muito bom. Porque é a única que fala em ET. Já parou para pensar? Nós falamos que os mundos são habitados. Quem não é da Terra é o quê? Extraterrestre, não é verdade? E nós falamos. Tanto que os ufologistas são loucos pela doutrina espírita, porque é a única religião que afirma que os planetas são habitados. E que se pode ter acesso a eles. Que há planetas inferiores, mais inferiores que a Terra, no mesmo nível e de maior elevação. Certo? Eu não sei como eles ainda não tentaram captar contato lá com Capela, né? Fica a dica aí, se tiver algum ufólogo nos assistindo, que tenta aí um contato com Capela. Capela é habitado. Muito bem, então, e como é que se conquista? Como é que nós conquistamos essa capacidade? E aí Jesus também deixa aqui a receita. Nesse trechinho que a gente leu, Jesus deu a receita tranquila. Amai-vos uns aos outros. Mas é para amar de qualquer jeito? Não. Como é que ele deixa a recomendação? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E qual foi a forma que Jesus amou e ama a humanidade? Sem colocar condição alguma para amar o outro. De uma forma incondicional. Então, é preciso. Mas para atingir esse nível, eu não vou conseguir chegar. Então a partir de hoje eu vou amar todo mundo incondicionalmente. É assim que funciona? Não. Ninguém vai sair daqui amando incondicionalmente o outro. Ninguém. Por mais que, sinceramente, a gente possa desejar no nosso coração. Com coisas ruins que
ainda acontecem, cada vez menos, mas ainda acontecem. Nos deixam tão chocados que às vezes nos deixam tão revoltados, né? Há programas que eu não consigo nem assistir. Há programas que eu não consigo nem assistir porque se dobrar assim sai sangue, né? E aí você tem a sensação que você não pode dar um passo daqui na calçada. Então, isso mexe, né? A crueldade de alguns mexe tanto com a gente que a gente acaba sintonizando naquela mesma faixa vibratória, tendo tanta raiva daquela pessoa e emanando para ela tanta raiva. Imagine o nível de raiva que os nossos irmãos que vivem em presídio já têm. Imagine o nível de raiva que nós daqui de fora mandando para lá. Então, para se recuperar dali de dentro é muito complexo. Embora tenha uma equipe enorme de espíritos de luz lá dentro, porque senão seria pior. Senão seria pior. Então não é da noite para o dia que nós vamos conseguir amar incondicionalmente a todos. Não vai. É preciso o quê? Aquilo que a doutrina espírita vem pregando desde o seu surgimento em 1857. Que Jesus falava há 2000 anos e que toda aquela gama de profetas que começa com Abraão para cá vem se falando. Reforma íntima. Eu preciso aprender, eu preciso melhorar enquanto pessoa, me tornar uma pessoa pacífica, me tornar uma pessoa verdadeiramente de bem, me tornar uma pessoa, né, que tenha dentro de si, que busque constantemente essa vivência evangélica. Não vamos conseguir numa encarnação só. Foi o que eu tentei fazer quando eu entrei na doutrina espírita com 15 anos, achei que ia ser um espírito evoluído em 1 ano. Não consegue. Não consegue na existência, porque são processos que a gente vai aprendendo com o tempo. É igual quando a gente vai ficando velho. Eu me vejo quando tinha 20 e poucos anos e hoje, que às vezes eu chego e digo assim, ou para um dos meus filhos, ou para alguns dos meus alunos, isso vai acontecer assim, assim, assim. Aí eles, professor, aconteceu exatamente como o senhor disse. Como é que o senhor sabia? Experiência, vivência. Então, essa maturidade que a gente tem, né, quando esses cabelos começam a ficar charmosos, em homem, cabelo branco é charme, né? Então, quando os cabelos começam a ficar charmosos e que a gente fica, a tendência é ficar mais sábio, isso é muito bom, é essa maturidade espiritual que ainda nos falta e que a gente não vai conseguir ter aos 15 anos de idade. Um jovem de 15 anos de idade não tem a capacidade de amar que alguém da nossa idade tem. E falta alguma coisa. Então, nos falta alguma coisa para amar de forma incondicional. E aí, quando nós tivermos essa pureza, né, alcançar a condição de espíritos puros, não se preocupe, porque não vai parar. O processo será outro. Na condição de espíritos puros, iremos progredir para nos tornar espíritos crísticos. Porque é assim, no reino do Pai, ninguém fica sentado, tocando harpa e bajulando. Eu não sei como é que as pessoas acreditam que Jesus gosta de bajuladores. Não gosta de bajuladores. Não é que ele nem desgoste, mas a pessoa acha, né, que toca Jesus pela sua bajulação.
que quanto mais bajulado Jesus for, mais ele vai olhar para ele. É o princípio do egoísmo humano, né? Que fala assim, eu tive um livramento. Eu tive um livramento, mas e o outro que não se livrou, então Deus gosta mais de você que dele? Não é verdade? Então, são esses, enquanto a gente não dispensar esse egoísmo de dentro da gente, esse orgulho de achar que só nós que somos especiais, todos somos especiais, porque todos somos frutos da criação divina. Então, esse é o recado que nós tínhamos para trazer para a nossa reflexão, de que é possível sim ser feliz, e a felicidade não vai ser construída na Terra como ela está agora, até porque a construção da felicidade não se dá de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que aí não importa como esteja o mundo, nós estaremos sempre em paz. É isso que Jesus diz também no final do falar aqui: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não a dou como ao mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá é uma paz mentirosa. É uma paz que as pessoas... acha que paz é você estar numa pousada maravilhosa, né? De frente para o mar, sem zoada e tal. Acha que isso é paz. Isso não é paz. Certo? Isso é a paz falsa. Que qualquer doencinha ele tira a sua paz. Certo? A paz verdadeira é a paz espiritual. É aquela que só os espíritos puros alcançam. Que nada lhes demove da sua tarefa. Então, que Jesus continue nos abençoando, que nós não desistamos de nos tornar anjos, porque realmente seremos anjos e veremos que a casa do Pai não é o planeta Terra, mas é tudo que Ele criou neste universo e nos outros universos que existem por aí, físico ou espiritual. Muita paz. Pois não, faço sim. Então, envolvidos por esse momento agradável de confraternização, possamos orar dizendo assim: amado Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo e da compreensão dos vossos ensinamentos. Senhor, que a tua paz e a tua misericórdia possam continuar conosco, nos enchendo da vossa graça e da vossa luz. Abençoa todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados ou desencarnados. Todos aqueles que não puderam vir também sejam abençoados, Senhor. E possamos perseverar na fé e no amor divino, a fim de que, através da nossa transformação íntima, possamos colaborar na tarefa de deixar este mundo um pouco melhor do que o encontramos. Permanece conosco, Jesus, hoje e sempre. Assim seja.